geral. Muito bem, JP, põe na arte aí na tela nossa nova arte. PixBet atrasa pagamentos e gera cobiça em bets pela camisa do Flamengo. É, isso aí é igual massa entrando no rodízio de pizza. É uma loucura. Olha aí, Flamengo e PixBet, contrato 2025, 110 milhões, até 27, 470 milhões. Flamengo pega aí um percentual da receita, percentual na receita do Flamengo, 8%. Você vê como o clube é sólido, né, cara? 8% é quase nada, né, diante do que tem de receita o clube de futebol. Reajuste no ano passado, após o contrato do Corinthians com a VaideBet, teve o reajuste com a PixBet. Atrasou, Rodrigo Matos? Hein, rapaz? Pois é, tá atrasando desde o ano passado, mas começou a Ih, preocupar mais esse ano. Assim, atrasa e paga. Sabe aquela coisa do boleto que vai ficando um pouquinho, aí a pessoa paga com 15 dias, sei, um mês de atraso e tal, não sei o quê. É sei. nesse estágio que tá. A diretoria está pressionando bastante, porque quer que acabem os atrasos, que seja cumprido o acordo. São pagamentos trimestrais, um pouco menos de 30 milhões, né, para completar esses 110. E por que está atrasando? As informações que a gente tem ali internas são que, primeiro, teve uma questão da regulação das bets, que começou esse ano e piorou a situação, porque o caixa das bets, que não tem tanto, que são essas nacionais, né, começou a ser prejudicado por conta de uma regra que você não pode tirar o dinheiro do apostador para investir, e antes eles usavam como se fosse banco, sabe? Pegava o dinheiro do apostador, ia pagando o negócio, aí quando o apostador tivesse que retirar, ele pegava um outro dinheiro, não é que enganava o apostador, mas usava como dinheiro de caixa, né? Ia operando ali como caixa, Capital de isso giro. está proibido. Capital É, de giro, não isso está trabalha com o proibido. seu, trabalha com o É, outro. isso está proibido. O banco faz isso, né? Então vamos ser sinceros, assim, É, o banco faz isso. é. Quando você aplica lá qualquer aplicação de renda fixa lá no banco, ele pega seu dinheiro e coloca, sabe-se lá onde, depois ele te devolve um outro dinheiro, não é que seu dinheiro fica paradinho lá, né? É, então, essa é uma questão. E a outra é porque está tendo uma consolidação no mercado. Então, as gigantes, que a PixBet não é uma das maiores do mercado, estão pressionando para ter uma consolidação. Elas têm mais dinheiro, e aí você tem ali você não sabe se a PixBet vai aguentar o contrato com o volume de dinheiro e tendo que pagar imposto. É essa que é a discussão. O Flamengo mantém o contrato, diz que é a parceira dele e tal, mas está exigindo que acabe esses atrasos. Se a PixBet ficar meio sem fôlego, e é isso que é que nem tubarão, sabe quando joga carne no, no mar, e aí tá lá os tubarões para tentar. É a camisa do Flamengo, do Palmeiras e a do Corinthians, é assim. Eles começam a ver que tá tendo uma turbulência ali, que pode ser que vá, e começam as outras a se estapear para ver se vão ocupar o lugar. Foi assim quando saiu a VaideBet lá do Corinthians, foi assim quando estava para sair a Crefisa do Palmeiras, e a mesma coisa. Eu já ouvi de duas empresas que estão assediando o Flamengo mesmo, assediando no sentido, ele começa a sondar, a perguntar, e aí, vai ficar o contrato? Uma é a patrocinadora do Palmeiras, que é a Sporting Betting, e a outra a Betano. As duas foram lá perguntar para ver se a postura do Flamengo tem sido, olha, temos um contrato em vigor, contrato até 2027, esse contrato vai ser mantido. Agora, se esse problema continuar e persistir, e começar a dar problemas de fato para o caixa do clube, que hoje até deu uma melhorada boa, o Flamengo tem mais de 100 milhões em caixa, depois de receber o dinheiro da premiação do Mundial. Então, se isso persistir, aí você pode ter um rompimento e abriria a camisa do Flamengo, que é uma propriedade que a gente sabe que fica muito na berlinda, né? Muita gente atrás. Então, é essa a situação atual, não tem perspectiva de mudança nesse momento, mas se o problema persistir, que é um problema que já dura algum tempo, aí tem essa perspectiva assim de uma troca de patrocinador. E aí o Flamengo também usa bem essa informação, né? Porque aí a PixBet fica assim, vamos Uhum. ajustar esse fluxo aí, né? Porque é capaz de dar ruim, né? Igor, o contrato reza algo sobre atrasos e inadimplência? Você tem essa informação ou não? Acho que o Rodrigo que tem melhor essa dinâmica do contrato, mas para essa questão da camisa do Flamengo, o Flamengo hoje vive um. Claro que não estou falando que o Flamengo está jogando dinheiro pela janela, gente, pelo amor de Deus, mas vive um estágio de certa tranquilidade por saber que não
tende a demorar tanto a fazer essa substituição. Então, apesar do incômodo nessa dinâmica toda, existe uma confiança hoje em quem toca o marketing de que o Flamengo é realmente um grande holofote, um outdoor importante, né? E hoje em dia essa relação com essas marcas que ocupam a função master, não só master, mas todas as outras que entram no uniforme, ela é uma relação de não só pagar, deixar lá para fazer exposição, mas isso para as marcas é interessante pela forma com a qual acontecem as ativações desses patrocínios. Então, não, claro que ninguém quer que o seu patrocinador atrase, mas nesse caso específico, o olhar é que pode ser remediado de forma não tão... que não doa tanto assim no clube. Então, acho que essa é um pouco a visão. Agora, não sei, sobre isso você tem informação, Rodrigo, em relação a esses gatilhos. Sobre esse contrato específico, eu admito que eu não apurei essa parte, mas o normal desses contratos é o seguinte, eu estou falando aqui o normal. Atraso, se você tiver atraso recorrente, você já poderia fazer uma rescisão. Porém, ninguém faz isso, né, Massini? Ninguém dispensa um parceiro, digamos assim, chave de uma hora para outra. A pessoa fica tentando, o clube fica tentando ali resolver, se ele vê que a água bateu na bunda, né? Começou a afetar muito o fluxo dele, aí ele de fato toma alguma atitude. Então, o fato de estar no contrato não especificamente vai dizer que nessa hora vai rescindir. Isso que o Igor falou, de fato, tem uma substituição se for necessário, mas dói de qualquer jeito, né? Porque você tem que romper. E aí perde um fluxo ali durante um tempo, o outro contrato passa a valer um mês, aí você perde um mês e tal. De qualquer jeito, sempre tem alguma perda ali mesmo que você consiga substituir, né? Perfeito, perfeito. Bom, o mercado das bets ainda está em ebulição, enfim, vamos ver como que isso vai caminhar aqui no futebol brasileiro. O Rio Trips está dizendo o seguinte: se a CBF diminuir o número de jogos, melhorar o calendário, os clubes intensificarem o número de bons treinadores brasileiros e estrangeiros, a diferença para os europeus tende a diminuir novamente. Isso é meio matemático, né? Se a gente melhorar o nosso trabalho aqui, né? Obrigado tem um campo grande para crescer, como ele fala, né? Ele tem tem razão, isso, né? Entendeu? Eles já estão consolidados. Né? Eles já estão no topo do que eles podem conseguir nesse momento. Né? A gente ainda não atingiu isso, né? Se eles têm mais 3, 4, 5% para crescer e a gente tem 30, 40%, vai diminuir a diferença, óbvio, né? Isso é e a gente ciência, tem a vantagem de acesso ao mercado de jogadores primordial, né? Que é o mercado brasileiro, que é o maior de todos, né? Sim. Daria para reduzir bastante a diferença técnica a longo prazo se a gente se organizasse. Perfeito, concordo sempre, mas concordo muito com essa análise, ainda mais um país desse tamanho, né, onde as pessoas adoram o futebol e podem praticar o futebol, ainda mais se fosse gerido como alguns clubes gerem muito bem, mas se todos pudessem ter uma governança legal nas categorias de base. Bom,